pastor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Cuidado com a fonte na qual você bebe. Nos nossos dias está até difícil nós ouvirmos as informações procedentes tanto da mídia escrita como a mídia falada. Porque cada notícia que nós ouvimos vem acompanhada de um viés político. Então nós ficamos a perguntar: é verdade ou é mentira? Precisamos saber a fonte da qual provém as informações que nós recebemos. As diversas informações. E meus queridos, no que concerne a fé, muito mais. Nós não podemos construir a nossa vida de fé fundamentados em fontes humanas, falíveis, pecadoras. Muito menos fundamentar a nossa fé naquilo que é produto da inspiração do inimigo das nossas almas. Nós precisamos fundamentar a nossa fé naquilo que provém do Deus Altíssimo. Por isso, nessa noite, nós trataremos de um assunto muito importante. Nós estamos falando a respeito das Escrituras Sagradas, falamos um pouco na última quarta-feira. E este texto bíblico afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. E que para nós sermos construídos como homens perfeitos, nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus, no que procede da palavra de Deus. Mas talvez a pergunta que poderíamos levantar, e que certamente muitas pessoas levantam, é: o que é as Escrituras Sagradas? Aí alguns dizem o seguinte: a Bíblia utilizada pelos protestantes é uma. A Bíblia utilizada pelos católicos é outra. Isso dizem com referência àqueles 7 livros a mais que a tradução católica traz, que são os livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Mas ainda outras pessoas poderiam dizer: pastor, tudo bem, nós usamos a Bíblia, mas tem as revelações contemporâneas, onde alguns afirmam que está trazendo uma palavra que vem de Deus, e daí? Ainda outros vão dizer o seguinte: a nossa fé está fundamentada no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda outros vão dizer: a nossa fé está fundamentada no Alcorão. Afinal, o que é as Escrituras Sagradas? Nós queremos falar um pouco hoje a respeito da definição do
cânon? A definição dos livros sagrados. Nós vimos aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora, quais são os livros que compõem as Escrituras sagradas? Porque a nossa fonte, a fonte na qual nós bebemos e queremos construir a nossa vida espiritual, e queremos que a nossa família construa a vida sobre uma base sólida, segura, confiável. Ah, meus queridos, nós só vamos achar essa base em Deus, só em Deus. Então nós precisamos ver quais são estes livros inspirados por Deus, dignos da nossa confiança, e que podem nos proporcionar segurança na nossa fé. A Confissão de Fé de Westminster traz o seguinte texto, para nós darmos aí início à nossa exposição, na seção 2 e na seção 3 da Confissão de Fé, do primeiro capítulo. Pode colocar para nós, por favor. Sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e de prática. Do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que são os 5 livros da lei, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são os 39 livros do Velho Testamento. Do Novo Testamento, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas, Apocalipse. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Bom, obrigado, Regis. Além destes 7 livros que nós referimos, existe uma infinidade de escritos. Evangelho segundo Judas, Evangelho segundo Madalena e mais um punhado de outros livros considerados apócrifos, que não fazem parte do cânon bíblico. Nós falaremos hoje um pouco sobre o cânon. A palavra cânon significa vara, régua. Você usa uma régua para você fazer um traço, um risco reto, de forma que não haja desvios. Então você coloca a régua porque você quer algo ali certo, sem desvios. Assim, irmãos, o cânon apresenta aqueles livros que são considerados inspirados pelo Espírito Santo, portanto, corretos, retos, dignos de toda confiança. Nós veremos, primeiro, irmãos, eu quero considerar aqui, que não é a igreja que definiu quais são os livros canônicos. Não é a igreja que dá origem à Bíblia.
mas a Bíblia dá origem à igreja. A igreja reconheceu quais são os livros inspirados por Deus, portanto, parte do cânon. Eu estou dizendo que não é a igreja que tem autoridade sobre a Bíblia. Os irmãos estão entendendo a diferença? É a Bíblia que tem autoridade sobre a igreja. A Bíblia procede de Deus, é revelação divina, é inspiração de Deus para constituir-nos em igreja, em povo que serve a Deus, que ama a Deus, que quer andar nos caminhos benditos e santos do Senhor. Vejamos, como foi definido o cânon ou conjunto de livros sagrados do Velho Testamento? Vamos lembrar, irmãos, que no Velho Testamento, o povo de Deus era o povo judeu, correto? O povo descendente de Abraão, constituído em nação pelo Senhor. E o Senhor se revelou àquele povo, instituiu um sistema de culto na vida daquele povo, estabeleceu oficiais, os profetas, os sacerdotes, os reis. E a palavra de Deus foi revelada àquele povo. O texto bíblico de Romanos 3, versos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus foram confiados a quem? Aos judeus. Por que estamos falando isso, irmãos? Meus irmãos, esse cânon de 39 livros, os 39 que nós lemos ali, foi o cânon reconhecido pelos judeus. Os oráculos foram confiados a eles, e eles reconheceram que estes 39 livros foram inspirados por Deus, e eles os receberam como palavra santa de Deus. Meus irmãos, eu acho que por aqui já é suficiente para nós termos e reconhecermos estes 39 livros como palavra de Deus. Não é mesmo? Já é suficiente. Porque o povo de Deus no Velho Testamento eram os judeus. Os oráculos foram confiados a eles. E eles receberam estes oráculos e reconheceram que estes 39 livros são palavra bendita do Senhor. Até por volta do ano 500 antes de Cristo, não havia a escrita com os sinais maçoréticos, que são as vogais, e nem acentuação. Os chamados maçoretas, que eram judeus zelosos, eles preservavam uma tradição oral, e eles passaram a inserir vogais e acentos. E reconheceram, e receberam, e entenderam que estes 39 livros do Velho Testamento é a palavra bendita de Deus. Houve também um historiador muito famoso, muito conhecido entre os judeus, e certamente você já ouviu falar a respeito dele. Joséfo, Flávio Joséfo. Nasceu ali por volta do ano 47, depois de Cristo.
Aliás, 37, de 37 a 95, depois de Cristo. Flávio Joséfo reconhece estes mesmos 39 livros como escritura sagrada. Não reconhece aqueles 7 livros apócrifos que foram posteriormente adotados como parte da escritura pela Igreja Católica. Ouça algumas palavras de Flávio Joséfo. Não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22, contendo o registro de toda a história, os quais, conforme se crê, com justiça são divinos. Questão de 22 por causa da distribuição destes livros, mas em suma são os 39 livros. Aí um pouco mais adiante ele diz: desde Artaxerxes, de Malaquias para cá, até nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que precedeu a esta época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através de nossa conduta, pois apesar de ter se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar coisa alguma a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Então Flávio Joséfo, ele disse: olha, do profeta Malaquias para cá, tem um silêncio profético, ninguém ousou acrescentar e nem tirar mais nada. Meus irmãos, aqueles 7 livros que foram acrescentados posteriormente, eles narram fatos acontecidos depois de Malaquias, nesse período que o próprio Flávio Joséfo reconhece que era um período de silêncio profético. Do ponto de vista histórico, eles têm os seus aspectos interessantes, mas não foram considerados pelos judeus como literatura divinamente inspirada e profética. Então, os 39 livros foram considerados como livros inspirados. Os irmãos já... Talvez aí os irmãos perguntam, mas como que esses livros foram inseridos no cânon da Igreja Católica? O protestantismo adotou aqueles que foram adotados pelos judeus. E aqueles que fazem parte das Bíblias mais antigas. Como, por exemplo, a Peshitta, que é uma tradução siríaca, que traz os 39 livros. De onde vêm estes livros adotados pela Igreja Católica? Ocorre, os irmãos já devem ter ouvido falar da Vulgata. A Vulgata é um texto, uma tradução do hebraico para o latim. Só que a Vulgata, ela foi traduzida já ali entre o fim do 4º século, início do 5º século depois de Cristo, em uma época muito posterior. E o autor da Vulgata, da tradução, Jerônimo, ele não reconhecia estes 7 livros como inspirados por Deus. Mas do ponto de vista histórico, ele incluiu estes livros como apêndice do ponto de vista histórico, não do ponto de vista de livros inspirados. E quando chega o Concílio de Trento, que foi depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica define por adotar estes livros como parte da Bíblia. Quer dizer, durante 1600 anos não faziam parte do cânon bíblico. Então, os 39
livros da Bíblia, inspirados por Deus, parte do cânon dos judeus, adotados por todo o protestantismo no mundo, são estes 39 que nós acabamos de ler ali. Os livros que consideramos inspirados por Deus. Mas nós precisamos considerar também, irmãos, que nós encontramos citações de Jesus e dos apóstolos. Nós lemos aqui toda a Escritura é inspirada por Deus, o apóstolo Paulo dizendo, ele estava se referindo a qual Escritura? Ao cânon adotado pelos judeus. O Senhor Jesus fala de Moisés e os profetas, como Escritura e palavra de Deus. Estava se referindo ao cânon adotado pelos judeus. Desta forma, irmãos, nós temos base plenamente suficiente para recebermos como palavra inspirada por Deus os 39 livros do Velho Testamento. E não mais do que isso. Como nós falamos, a nossa fé precisa se repousar em algo seguro, que não pode ser palavra do homem, que não pode ser pensamento que vem do mundo, que não podem ser ideias inspiradas pelo maligno. Nós precisamos repousar a nossa fé em algo que vem de Deus. E o apóstolo Paulo já disse, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ele se referia ao cânon do Velho Testamento, que os judeus reconheciam como palavra bendita de Deus. Mas aí nós podemos pensar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento 27 livros considerados inspirados pelo Senhor. A autoridade destes livros, e até mesmo do reconhecimento por parte da igreja de que estes são os livros inspirados pelo Espírito Santo, podendo fazer parte do cânon bíblico, depende do testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou no coração dos crentes, na vida da igreja, conduzindo a igreja ao reconhecimento destes 27 livros como parte da inspiração, ou como total da inspiração divina nos tempos do Novo Testamento. O mesmo princípio do Velho Testamento. O Senhor atuou no povo judeu, e eles reconheceram os 39, não, estes são os livros que procedem de Deus. No Novo Testamento o Espírito Santo atua na igreja, reconhecendo, não é a igreja que determina, ela reconhece o que procede de Deus, reconhecendo estes 27 livros como a Escritura Sagrada do Novo Testamento. Agora, isso tudo foi um processo. No final do primeiro século, início do segundo século da era cristã, vários destes livros do Novo Testamento já eram reconhecidos como Escritura divina. Mas foi da segunda metade do segundo século em diante que a totalidade destes 27 livros do Novo Testamento foi reconhecida pela igreja cristã dentro desta direção espiritual que nós falamos. Quais foram as credenciais? Quais as características que a igreja observou reconhecendo estes livros como parte da inspiração divina e não outros, visto que havia muito material, muitos livros, muitas escritas, porque a igreja cristã reconheceu apenas estes 27 como Escritura de Deus?
Algumas razões, algumas credenciais, e eu passo a citá-las. Apostolicidade. Estes livros foram escritos pelos apóstolos, que foram os enviados de Jesus ao mundo para testemunhar do Evangelho. Eles foram escritos pelos apóstolos, ou por alguém próximo relacionado aos apóstolos. Daí, nós encontramos Mateus escrevendo o Evangelho de Mateus. Nós encontramos João escrevendo o Evangelho de João, escrevendo as 3 cartas, escrevendo o Apocalipse. Nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo as diversas cartas. Encontramos o apóstolo Pedro escrevendo. E outros que escreveram muito próximos aos apóstolos. Então, um dos critérios observados é: essa literatura é apostólica? Foi escrita pelos apóstolos do Senhor? Por alguém a eles relacionado? Uma outra observação: o conteúdo destes escritos é apostólico? Não apenas o autor, mas o conteúdo também? O conteúdo teológico destes escritos é a doutrina pregada pelos apóstolos? É a apresentação do Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo? Esse foi um outro critério que eles observaram para reconhecer quais eram os livros inspirados. Um terceiro critério: universalidade. Estes livros são reconhecidos pela igreja em todas as regiões? Estes livros têm sido lidos e aceitos pela igreja em todas as regiões? Porque a palavra de Deus, assim como o Evangelho, tem um caráter universal. E esse foi um outro critério que eles observaram. Um quarto critério: a cristocentricidade. Estes livros têm na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo o centro. Eles estão gravitando em torno do nosso Senhor Jesus Cristo, apresentam o Filho de Deus como de fato Ele o é. Então, estes critérios foram observados dentre tanta literatura que se tinha naquela época. Observaram estes critérios e chegam aos 27 livros do Novo Testamento. E interessante, irmãos, que tudo isso, a necessidade de definir e de fazer uma lista dos livros canônicos do Novo Testamento surgiu em função de alguns fatos que aconteciam na igreja naquela época. Um dos fatos, não sei se vocês já ouviram falar de Marcion. Marcion era um personagem que afirmou que o Deus do Velho Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. E ele começou a querer excluir todos aqueles livros, desconsiderar todos aqueles livros que ele achava que não estavam em consonância com o amor de Deus. Esqueceu de que Deus é justiça também. Então a igreja, diante das heresias de Marcion, pensou: opa, nós precisamos definir o nosso reconhecimento de quais são os livros canônicos, quais são os livros inspirados por Deus, para combater esta heresia que está minando a força dos crentes. Os crentes não podem ser enganados. Para eles não serem enganados, nós precisamos definir o que é o sagrado que Deus deixou para nós. Ah, que bênção, irmãos, que bênção, que trabalho maravilhoso da igreja. Mas surgiu um outro indivíduo também, chamado Montano. E ele
dava ouvidos a duas falsas profetisas, com diversas profecias que contrariavam o próprio evangelho, o próprio ensino do Senhor, e isso começou a contaminar. Os irmãos acham que esse movimento de profecia é de hoje? Não é não. Isso é antigo, irmãos. Porque hoje o que tem de igrejas trazendo profecias, entre aspas, né? Mensagens de Deus, dizem, né? As mais loucas, as mais absurdas, isso é antigo. Então a igreja disse, olha, nós precisamos definir quais são os livros que nós reconhecemos como literatura sagrada, para combater estes erros, estes enganos que está entrando na igreja, porque o povo não pode ser enganado, o povo precisa andar na verdade. E um outro fator que levou a igreja a estabelecer essa lista, eu adiantei que foram os muitos escritos que foram surgindo, e cada vez que a igreja se afastava mais da era apostólica, mais as pessoas estavam sujeitas ao engano, ao equívoco. Mais as pessoas precisavam de uma definição do que é a fé verdadeira, e em qual a fonte eles deveriam buscar. Por isso a igreja então estabelece o reconhecimento destes 27 livros como livros canônicos inspirados por Deus. E foi no concílio de Cartago que houve a definição, isso em 397, que fixou definitivamente. Eles já tinham adotado antes uma listagem destes 27 livros, mas no concílio de Cartago, em 397, de maneira definitiva, a igreja fixa os 27 livros, reconhece, né? Eu gosto da palavra reconhece, porque não foi a igreja que determinou, ela reconhece o que procede de Deus, no ano 397, tá? Talvez os irmãos poderiam perguntar, o Novo Testamento tem alguma disparidade entre o que os protestantes adotam e o que a igreja católica adota? Não, apenas aqueles 7 livros. E se os irmãos perguntassem também, pastor, as diferenças entre catolicismo e protestantismo, entre espiritismo e protestantismo, entre diversas seitas e protestantismo, é em função dessas diferenças na Escritura? Eu diria que não. Eu diria que não, mas sim, o ponto fundamental é a maneira como se recebe a palavra de Deus. O protestantismo recebe a palavra de Deus, como o nome disse, palavra de Deus. Agora o catolicismo recebe a Bíblia, mas as tradições também. Se entrar em choque a Bíblia e as tradições, aí fica com as tradições para estabelecer a sua doutrina. Então é aí que surgem as diferenças. Da mesma forma a questão do espiritismo, que adota o Evangelho segundo o Espiritismo, e outras denominações, né? O adventismo, que adota a Bíblia, mas adota os escritos, as revelações de Ellen White também, né? O princípio que nós temos é o seguinte, é esse que o apóstolo Paulo disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e nos é útil e forma o homem verdadeiro. Toda a Escritura. O que é toda a Escritura? Os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Por que nós não adotamos os chamados livros apócrifos, aqueles 7 livros? Primeiro, repetindo, eles não fizeram parte das escrituras hebraicas, dos judeus. Eles não foram citados por Jesus e pelos apóstolos. Eles não fizeram parte dos livros
reconhecidos pela igreja cristã primitiva. Então, por isso, não dá para adotá-los. Meus irmãos, finalizando a palavra dessa noite, nós convidamos os queridos irmãos, vamos, pela graça de Deus, buscar no Senhor a compreensão da palavra. Sabedores de que Deus não nos deixou entregues à ignorância e à cegueira, o Senhor nos deixou a palavra para nos instruir, para nos ensinar. E essa palavra nos é suficiente. O que nós precisamos é ler, é estudar, é meditar e é nos enriquecer com o que procede de Deus. Abrimos para pergunta, para qualquer contribuição que os irmãos quiserem dar, o momento é oportuno. Sim, Jonatas. Se os judeus adotaram algum parâmetro, algum critério para o Velho Testamento. Os critérios deles, eu creio que eles estão relacionados aos profetas que eram reconhecidos por eles como profetas verdadeiros, né? Basicamente isso. Não sei se o Ênolo de Gero poderia nos dar alguma contribuição nesse sentido. Então havia um reconhecimento dos judeus, quem eram os verdadeiros profetas históricos, não é? E eles recebiam isso como palavra de Deus. E isso foi sendo selecionado historicamente. É aquele testemunho interno que nós falamos. O testemunho interno que aconteceu na igreja, dando discernimento, e o testemunho interno que aconteceu no povo judeu, dando discernimento. Sim. Eles é uma literatura histórica daqueles 400 anos de silêncio entre Malaquias e o nascimento de Jesus. Então eles foram incluídos pela Igreja Católica nos livros do Velho Testamento. Sim. Sim. Porque as tradições católicas são tudo aquilo que é pronunciado ex cátedra pelo Papa, e aquilo que é estabelecido pelos concílios da igreja é considerado como uma tradição estabelecida. E aí, quando se isso entra em choque com algum princípio bíblico, a tradição determina. Nós não cremos assim. Nós cremos que a palavra que vem de Deus vai determinar a nossa prática. Apenas esclarecendo aí o seguinte, porque às vezes existe uma compreensão equivocada, como se os protestantes não gostassem de Maria. Isso não é verdade. Nós reconhecemos que é uma mulher santa, uma mulher de Deus, privilegiada por ser mãe do Salvador, abençoada pelo Deus Altíssimo, mas ela recebe alguns atributos procedentes da Igreja Católica que não fazem parte do texto bíblico. Como? Que ela intercede por nós, que ela é corredentora junto com Jesus. Isso a Bíblia não apresenta.
apresenta ela como uma serva de Deus e apresenta Jesus como único Redentor e único Salvador. Essa é a diferença. Sim, senhor Sérgio. Como? Exatamente, não é a mãe da igreja. Meus irmãos em pé. Assim, o Daniel, pode falar. Nós temos, principalmente nos últimos tempos aí, tem surgido várias outras traduções, né? Mas assim, é uma decisão histórica da igreja que tem entendido no decorrer dos anos que se trata da melhor tradução. Isso. Olha, hoje nós ainda vivemos já em um momento histórico privilegiado, né? Onde muito trabalho sério já foi feito nas traduções. Então, esse momento que nós vivemos nos facilita muito isso, né? Porque nós, como falamos, temos várias traduções e muitos servos de Deus que debruçaram nessas traduções. Agora, é claro, se nós queremos uma interpretação, uma compreensão mais aprofundada, o interessante é ir no texto original e fazer essa tradução. Mas as traduções que nós temos são muito boas, especialmente a nossa tradução é uma tradução muito boa. Sim. Deveriam estudar hebraico, estudar o grego, para responder a sua pergunta, porque efetivamente as nossas traduções são excelentes. No entanto, o problema do tradutor é ser fiel e ao mesmo tempo pertinente, porque existem muitas coisas no idioma. A palavra idioma vem da palavra idiota. Desculpa, mas é isso mesmo. Porque existem idiotismos da língua que, traduzidas ao pé da letra, não dão sentido. Aí vem a interpretação, né? Exatamente. Agora, nós temos que entender isto e ao mesmo tempo ser pertinente ao texto e ao mesmo tempo ser fiel ao texto e pertinente à nossa língua portuguesa, né? A gente tem muita coisa na língua portuguesa, por exemplo, que em inglês também é alguma coisa semelhante. Por exemplo, a gente diz assim, correr o risco. Correr o risco, quer dizer, se você traduzir literalmente o que significa correr o risco, você perde o entendimento. Ser fiel ao original e ao mesmo tempo se dar a entender é o grande desafio. A tradução brasileira, que é uma tradução mais antiga, que o seu pai usava, o meu pai usava também, eu cheguei a usar também, diz, por exemplo, os meus rins te louvam. Louvar com o rim é meio complicado, né? A palavra de Deus diz com entranhados afetos, entranhas, sentimento mais profundo, mas a gente fala amar com o coração, né? Mas é preciso entender um pouco da própria cultura bíblica. A interrupção, sua aula hoje não tem nada a acrescentar, coisa maravilhosa, mas é interessante que as escrituras são suficientemente claras
Inclusive o texto do Westminster diz exatamente isso. São suficientemente claras. Se houver alguma controvérsia, que se volte ao original. Mas qualquer pessoa que tenha o mínimo de inteligência pode compreender as Escrituras, porque Deus é luz. Então, Deus gosta de se comunicar. E não podemos esquecer do Espírito Santo, que é o Santo Ensinador. Meu avô, lá no meio do cerrado, achou um Novo Testamento, começou a ler, encontrou Cristo e levou o Evangelho para toda a família. Conheci um rapaz analfabeto, começou a frequentar a igreja. Eu fui visitá-lo, ele estava lendo a Bíblia. Encontrou Cristo mediante essa leitura. No que concerne a salvação, no que concerne aquilo que é a essência de que nós precisamos, qualquer pessoa pega a Bíblia e compreende. Agora, para aprofundarmos em alguns assuntos, aí eu vendo o Ludiero falando da importância do hebraico e do grego, me lembrei do pastor Danilo, que até pouco tempo estava lá no Ibel, ensinando hebraico e grego para os filhinhos, lá o que, talvez 8 anos de idade. Mas infelizmente nem todos nós temos esse privilégio, né? Mas temos o privilégio de ter a palavra nas mãos e vamos buscando, vamos nos aprofundando, não é? Sim. O quê? Ah, sim. A gente aproveitar o que nós temos em mãos, né? Aproveitar o que temos em mãos. Agora, uma vez aproveitando o que temos em mãos, nós podemos explorar águas mais profundas. Mas não adianta querer explorar águas mais profundas se não utilizarmos o que nós temos em mãos, não é? Irmãos, em pé. Meus irmãos, nossa participação hoje está maravilhosa. Creio que nós vamos levar uma experiência maior hoje de conhecimento histórico e bíblico, e que Deus mesmo fortaleça e guarde cada um dos irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje para todos sempre. Amém. Amém.